Glória a Deus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer, irmãos, a Deus essa rica oportunidade de poder estar nesta manhã de quinta-feira no programa Louvor e Palavra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Largo, Alagoas, na direção do nosso pastor Arnaldo Tavares Lima, sua digníssima esposa, nossa diretora-geral, irmã Antônia Soares, a qual, a partir de amanhã, vai iniciar as festividades alusivas à Confadese, a União Feminina aqui do Campo de Rio Largo. Será 3 dias de festa, irmãos, sexta, sábado e domingo, e todos vocês são convidados. Ao Senhor seja tributado todo louvor, toda honra e toda glória. Quero agradecer também ao meu pastor Arnaldo, sua esposa, como eu falei aqui, ao doutor Anderson de Góes Loureiro, sua esposa, que estão juntos fazendo essa obra acontecer, ao meu companheiro, presbítero Stasque Terto, pensa um nome bonito, irmão. Louva a Deus pela vida dele, sua esposa, irmã Adriana, esse casal abençoado com sua família, àqueles que estão tomando conta do programa Louvor e Palavra, a equipe técnica aqui presente, Deus abençoe, ao meu companheiro de ministério, cooperador Aldo Mila, aos cantores que estão presentes. Deus abençoe a vida de todos, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, e o versículo 27 e o 28. E você, meu amigo internauta, você, meu irmão, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. E eu quero trazer uma palavra acerca sobre o chamado de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que se encontra em Lucas capítulo 5, 27 ao 28. Que diz assim: E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Pai amado e Pai querido, louvo a Ti por esta palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para trazer palavra aos corações que estarão ao alcance, meu Pai, do programa Louvor e Palavra. Todos dizem amém? Irmãos, eu li aqui um texto da palavra do Senhor, a qual o doutor Lucas escreve a punho, acerca de um acontecimento que foi relatado pelos apóstolos a ele, visto que Lucas, irmãos, ele se converteu depois que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Ele se converteu na época a qual o apóstolo Paulo foi levantado para anunciar o evangelho de Cristo às nações. Era um médico a qual se converteu ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós que atendemos o chamado do Senhor. E quando eu olho para a vida de Lucas, irmão, Lucas, médico, ele se tornou um historiador. Andava com Pedro, andava com Paulo e alguns dos discípulos que estavam naquela época. E nos diz a Bíblia Sagrada que ele escreveu um dos evangelhos, os evangelhos segundo Lucas. Ele escreveu aqui, usado pelo Espírito Santo. E o que eu acho interessante, irmãos, de Lucas, é que ele fala com detalhe. Assim como o médico ele fala com detalhe com o paciente acerca de algum problema, bem assim ele foi com detalhe acerca dos acontecimentos da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você olhar na Bíblia Sagrada, esse versículo que eu li também está escrito no Evangelho Sinóticos, a qual é Mateus e também Marcos, relata este acontecimento. Mateus fala, escreve acerca da sua convenção, como foi, ele escreveu esse acontecimento. E essa mesma passagem foi relatada pelo nosso evangelista Marcos. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é a forma e o detalhe como Lucas relata o chamado de Jesus na vida de um homem ou de uma mulher. Quando eu vejo aqui na Bíblia Sagrada
que a Bíblia diz que depois disso, saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Essa palavra, irmãos, Lucas, ele relata de uma maneira tremenda e poderosa. E eu quero falar para você nesta manhã acerca do chamado de Jesus. Só uma palavra Jesus disse ali para Levi: segue-me. Só foi essa palavra que Jesus falou, e a Bíblia diz que imediatamente Levi se levantou-se e seguiu a Jesus Cristo. Quando eu vejo, irmãos, o chamado de Jesus, o chamado do Senhor é para mudar a nossa história. Não esqueça disso. O chamado do Senhor Jesus é para mudar a nossa história. O chamado de Jesus Cristo é para mudar a nossa vida. A Bíblia nos mostra, irmão, que esses versículos que eu li fala acerca do convite que Jesus fez a um homem chamado Levi. Quem era este homem, pastor Márcio? Levi, ele trabalhava em uma coletoria e era também um publicano. Também era chamado de Mateus. A maioria das pessoas naquela época tinha 2 ou 3 nomes. Tinha um nome judeu, tinha um nome romano e também possivelmente um nome grego. Levi era o seu nome de nascimento judaico. Mateus era o seu nome romano. Levi era um judeu que trabalhava para os romanos como um publicano, que era coletor de impostos. O que interessa hoje, nesta manhã, para uma palavra para o teu coração, é que Mateus não falou a palavra publicano. E também Marcos não falou a palavra publicano. E o próprio doutor Lucas, ele especifica esta palavra. E Jesus viu um publicano chamado Levi. A Bíblia nos mostra que o doutor Lucas frisou esta palavra. E ele viu um publicano chamado Levi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra, irmão, publicano aqui é coletor de imposto. Ele cobrava impostos dos cidadãos ali daquela região, e também a todos os comerciantes que ali passavam pelaquela cidade. Ele cobrava impostos para Roma. Nos tempos bíblicos, ser um publicano era uma profissão de maior hostilidade entre os judeus. Nos mostra a Bíblia Sagrada que um judeu que cobrava imposto dos judeus, que dava aos romanos, ele tinha uma fama de serem desonestos. Eram odiados pelos judeus e reconhecidos como traidores da nação. No entanto, a vida de Levi começou a mudar a partir do momento que Jesus lhe fez um convite para mudar a sua história, um convite para mudar a sua vida. Diante desses fatos, eu quero trazer para você o chamado de Jesus a Levi. Nos ensina, número 1, que Jesus vê você o que ninguém vê. Vou repetir de novo. Lucas nos ensina que Jesus nos vê como ninguém vê. Eu quero te dizer mais uma vez, que Jesus te vê como ninguém vê a você. A Bíblia nos mostra que Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Jesus enxergou na vida de Levi aquilo que ninguém mais conseguia enxergar. Às vezes as pessoas olham para mim e olham para você, no nosso passado, na nossa velha vida, e olham para nós e nos despreza. Diz: ali não tem mais jeito, ali não tem mais valor. A Bíblia diz que Levi era desprezado, porque estava trabalhando em Roma, estava pegando na coletoria de Roma, estava pegando os impostos das pessoas, e os judeus não gostavam das atitudes que os romanos tinham com ele, e por Levi ser um judeu, e trabalhando em Roma, para eles era uma ofensa.
E a Bíblia nos mostra que ele era desprezado, mas a Bíblia diz que Jesus chegou ali naquele lugar e Jesus viu a um publicano chamado Levi, aquele homem que para a sociedade era desonesto, de má fama e também de minoria no meio, em uma multidão. Com certeza você pode dizer: pastor, tinha muitas pessoas ali atrativas, pessoas boas, que Jesus poderia chegar lá e fazer essa chamada. Mas a Bíblia diz que tinha sim pessoa, mas quando eu analiso o texto com atenção, eu vejo que Lucas utilizou o verbo no grego, a palavra viu, que significa olhar, observar, ver atentamente. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para Levi ali naquela coletoria, sentado, cobrando imposto, Jesus não viu como um homem vê, Jesus viu diferente, porque Jesus, ele tem propósito, Jesus, ele tem promessa, Jesus, ele veio para salvar aquele que estava perdido, ele veio para reatar a nossa comunhão com Deus. E quando eu vejo, irmãos, o olhar de Jesus, a Bíblia nos mostra que o Dr. Lucas frisou, e Jesus viu o publicano, Jesus viu a sua situação, Jesus viu como ele estava passando. E eu quero dizer hoje, nesta manhã, Jesus está olhando para você hoje, nesta manhã, ele está vendo a sua situação, ele está vendo como as pessoas lhe tratam, mas Jesus hoje, ele veio fazer uma história nova, ele veio trazer uma vida nova para a sua história sobre a face da terra. O que me chama a atenção, irmãos, desse significado de ver atentamente, de contemplar a vida daquele publicano, a Bíblia diz que Jesus viu e teve uma admiração. Jesus viu uma pessoa que era dedicada, Jesus viu uma pessoa que queria fazer a diferença, que queria fazer algo grande, mas Jesus viu que ele estava no lugar errado, estava sentado no lugar errado, e Jesus enxergou algo grande na vida dele, assim como Jesus está enxergando coisa grande na tua vida. O Senhor está olhando para você como ele olhou para Levi, que era desprezado, mas o olhar de Jesus foi um olhar futurístico. Jesus enxergou que ele ia ser um discípulo para pregar o evangelho da salvação. O que me chama a atenção é o olhar de Jesus com atenção, porque quando Pedro relatou a história para Lucas, Pedro disse: olha, Lucas, tem um dos nossos apóstolos aqui, que antes era coletor de impostos, não tinha valor nenhum, e Jesus só disse uma palavra para ele. Aí eu quero que Lucas disse: qual foi a palavra, Pedro? Qual foi a palavra que Jesus falou para esse homem, para deixar tudo e seguir? Qual foi a palavra? Não, segue-me. Somente isso, Lucas, foi: segue-me. Aí ele começou a estudar, aí ele começou a analisar. Ele disse: não, antes de Jesus dizer segue-me, Jesus primeiro olhou para ele. Jesus olhou para ele e disse: ali tem um potencial, ali eu tenho uma obra grande para fazer. Jesus, ele vê o teu potencial hoje, meu amigo. Você que ainda não entregou a tua vida a Jesus, você tem um potencial, e Jesus já está olhando para você há muito tempo. E que olhar é esse? É um olhar que não enxerga as suas falhas, é um olhar que não enxerga o teu pecado, é um olhar que não enxerga as afrontas do seu caráter, é um olhar que não enxerga os seus traumas de rejeição, mas sim um olhar de potencial, um olhar de mudança, um olhar sabendo que aonde a palavra de Deus entra, ela transforma. Jesus sabia que a palavra dele é espírito e vida, porque uma vez mandaram prender Jesus Cristo, o sacerdote com inveja pegou a guarnição e disse: prenda aquele homem. E quando foram prender Jesus, Jesus estava ali no meio da multidão, se pôs em pé e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque rio de água viva fluirão no seu ventre, no seu interior. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram maravilhados, voltaram para o sacerdote. O sacerdote disse: cadê Jesus? Pegou ele não? Não conseguimos tocar nele, porque homem algum jamais falou como este homem
fala, a palavra dele é de poder, a palavra dele é de transformação. E o primeiro ponto que eu vejo aqui na palavra do Senhor é que Jesus, ele viu a Levi, e Jesus está olhando para você hoje. E o olhar de Jesus não é de julgamento, o olhar de Jesus não é de rejeição, o olhar de Jesus, número 1, é um olhar de amor. É um olhar de amor. Eu quero te dizer, Jesus te ama. Alguém pode nunca ter dito isso para você, mas eu digo para você hoje, nesta manhã, Jesus te ama. O amor de Jesus veio ao encontro de Levi. A Bíblia diz, e ele viu o publicano chamado Levi. Possa ver que a palavra publicano foi colocado primeiro, antes de dizer chamado Levi. A palavra publicano, por quê? Aquele que era rejeitado, aquele que não valia nada, aquele que para a sociedade judaica não tinha mais oportunidade. Jesus olhou para ele com amor, Jesus olhou para ele com graça, Jesus olhou para ele com misericórdia. Eu não sei quantas pessoas têm olhado para você nesta manhã. Eu não sei se a sua vida é marcada por rejeição, eu não sei se a sua vida está reputada que não é boa diante das pessoas, mas no entanto, o que eu sei é que Jesus não está olhando para você para condená-lo, não, ele está olhando com amor, ele está olhando com salvação, ele está olhando com transformação da sua vida. Jesus vê em você o que ninguém pode ver nesta manhã, a possibilidade de restauração da sua vida. Ele vê hoje, nesta manhã, a possibilidade de lhe transformar em um discípulo, em uma discípula frutífera na sua presença. Antes, a visão de Jesus, Levi era um publicano, era um homem de má fama, mas após a visão de Levi, Jesus, a Bíblia diz que Levi, ele foi transformado em um discípulo de Jesus Cristo, no chamado para mudar a história, no chamado para mudar a sua vida. O primeiro tópico, a qual o nosso irmão Lucas, ele diz aqui, e Jesus viu um publicano. Jesus viu um homem que ele poderia mudar a sua história. Irmão, meu amigo, minha amiga, só Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus pode mudar a sua vida. Não existe nada na terra que Jesus não possa mudar, não possa transformar. A sua vida, ela tem um potencial. Você ainda não descobriu, as pessoas não descobriram, mas Jesus olha para você hoje, nesta manhã, mesmo sendo publicano, mesmo sendo rejeitado, mas o olhar de amor, o olhar de misericórdia, o olhar de perdão, está hoje, nesta manhã, para fazer um milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está olhando para você. E esse ver de Jesus, este verbo ver, a qual Jesus tem olhado para a sua vida. Ele está olhando, quer dizer, observando. Ele está atento, ele contempla a sua vida. E ele hoje, ele quer fazer uma história nova na sua vida. Segundo, a Bíblia nos mostra que quando ele viu, ele disse, siga-me. Jesus viu Levi e logo em seguida o chamou. Foi um chamado rápido, curto, decisivo. Siga-me. A palavra grega utilizada aqui liberalmente é venha para o meu caminho. Vamos agora caminhar comigo. A palavra grega que quer dizer este verbo, siga-me, quer dizer, a partir de hoje, caminhe comigo. A partir de hoje, ande junto comigo, porque eu vou fazer história na sua vida. Além de Jesus te ver, além de Jesus te conhecer, ele ainda diz assim, segue-me. Não importa o teu passado, não importa o que você fez, desde o passado até hoje, a partir de agora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
vão embora, e agora é novidade de vida. Segue-me, ande comigo, caminhe comigo, vamos andar junto. Ao aceitar esse convite, a Bíblia diz que Levi deixaria de andar nos seus próprios caminhos para andar nos caminhos de Jesus. O segredo da tua vitória, meu irmão, é você deixar de andar nos seus caminhos e andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai mudar a tua vida, é Ele que vai mudar a tua história. Abra o teu coração nesta manhã. Você pode ser desprezado pelos homens, mas você é amado por Deus. E a palavra do Senhor nesta manhã é essa: segue-me, siga-me, ande junto comigo. Era isso que essa palavra grega, é isso que essa palavra, irmãos, queria dizer. A palavra siga-me, siga-me, venha para o meu caminho. Deixe de andar nos seus caminhos e ande nos meus caminhos. Vamos caminhar junto. Não caminhe sozinho, porque você tem um melhor amigo que se chama Jesus de Nazaré. Ele disse: se eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. E se tiver um, ele estará dentro da sua vida, através do Espírito Santo, guiando a sua história. Não há convite mais sério, não há convite maior do que este: dizer segue-me, andar com Jesus de Nazaré. Para nós sermos convidados a seguir alguém é algo não muito sério para alguns, mas o texto no Novo Testamento significa começar uma nova vida. Jesus disse: Levi, eu acho lindo, irmãos, que Lucas, meu amigo, está arquiteto, presbítero da casa do Senhor. Lucas, ele quis usar não o nome Mateus, que era o nome romano, mas quis usar o nome Levi, para dizer: olha, você é desprezado, mas o Senhor te enxerga como filho. Você é desprezado, mas o Senhor enxerga uma grande obra na sua vida. Segue-me, segue-me. Olha que coisa linda. Segue-me, segue-me. É o maior convite. Não existe convite mais sério do que esse, que nós somos convidados para viver uma nova história, começar uma nova vida, algo realmente novo, algo completo. Jesus nos chama para um novo caminho. Não há como seguir a Jesus e continuar no mesmo caminho. Siga o caminho de Jesus, porque Jesus disse lá em João 14:6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Siga no caminho da verdade, siga no caminho da justiça. O Senhor te diz hoje: segue-me, segue-me. Começa uma nova história na sua vida. Comece: pastor, mas eu fiz isso, aquilo. Não esqueça o passado. Comece uma nova história com Jesus de Nazaré. Atenda a esse chamado poderoso na sua vida, um chamado que muda a nossa história. Doutor Lucas, irmãos, ele disse: Jesus viu o publicano chamado Levi. Jesus, quando chega, ele muda a nossa história. O Senhor está olhando para a sua vida agora, nesta manhã. O Senhor sabe a sua estrutura. Você disse: eu não mereço nada, eu sou desprezível mesmo, é assim mesmo. Jesus diz: não, eu te amo. Eu vi o publicano, como todo mundo viu, mas por trás do publicano tinha um homem chamado Levi, um homem que tinha promessa. Meu amigo, minha amiga, você tem promessa de Deus na sua vida, e a palavra dele é segue-me, quer dizer, ande comigo a partir de agora.
A partir de hoje você não vai mais estar sozinha. A partir de hoje você não vai mais estar sozinho. Por quê? Porque Jesus te chama. Não é o homem que chama. O homem não tem poder de mudar. O homem não tem poder de transformar. Mas Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Jesus Todo-Poderoso, Ele te diz hoje, nesta manhã: segue-me. Segue-me. E a terceira coisa que Lucas deixou registrado, dizendo: imediatamente levantou-se Levi. Naquela chamada, Levi levantou-se. Então Lucas estava dizendo que imediatamente ele se levantou. E a Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu a Jesus Cristo de Nazaré. O que quer dizer, pastor, deixar tudo? Jesus fez um convite, Levi aceitou. Aceitar o convite imediatamente é uma decisão. Levi atentou, pronto, imediatamente ao chamado de Jesus. Ele não argumentou nada. Disse: o que é que vai acontecer com a minha vida se eu deixar essa velha vida? O que é que vai acontecer com a minha vida? Ele não perguntou. Por quê? Porque a palavra de Jesus é poderosa. A palavra de Jesus, ela gera vida. Quando ele disse: segue-me, aquela palavra entrou na sua alma, vivificou o seu espírito, e ele disse: a partir de agora eu quero é depender de Jesus de Nazaré. Não vou depender mais de ninguém na terra. Eu vou depender de Jesus. E precisa sim. Eu preciso do meu amigo Stasky. Meu amigo Stasky precisa de mim. Nós precisamos um do outro. Mas depender, ele compreendeu que era somente de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele tomou uma posição, disse Dr. Lucas, que imediatamente, quer dizer, ele levantou-se, deixou tudo e seguiu. Ele não argumentou nada, não tem nenhum argumento, não. Ele não adiou, não, outro dia, outra hora, não. A sua obediência foi decisiva, foi imediata. Ele levantou-se. Levantar-se quer dizer deixar tudo para seguir Jesus. E você, o que vai fazer com o seu chamado, com a sua vida, hoje, nesta manhã? Jesus está te chamando para mudar a tua história, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Agora depende da sua posição, porque olhar, ele já está olhando. Não se sinta vítima hoje, nesta manhã. Não diga: ninguém me vê, ninguém me valoriza. De maneira nenhuma. Jesus está vendo a tua vida hoje, neste dia. Ele está vendo os teus problemas, como ele viu a vida de Levi, que era publicano. Ele viu os problemas. Jesus não passou de largo. Jesus não olhou e foi embora, não. O olhar de Jesus é de mudança. A Bíblia diz que quando Jesus olhou uma viúva vindo da multidão, ele não olhou somente para olhar para a passagem, não. Ele olhou com amor, ele olhou com graça. Ele chegou diante daquela viúva no cortejo do único filho dela que tinha morrido. O velório estava passando. Jesus foi até ela e disse: não chore mais. Porque Jesus, ele acalma as tempestades. Jesus, ele enxuga as nossas lágrimas. Não chore mais. E aqueles homens carregando o cortejo, um jovem que tinha morrido, era um defunto, era um cadáver. O jovem não estava mais lá, era somente o corpo. E quando Jesus olhou para aquela mulher, ele disse: não chores. E o cortejo ia passando, nem aí para Jesus. Ninguém estava olhando para Jesus, porque a multidão não quer olhar para Jesus. A multidão quer olhar para as coisas do mundo. A multidão estava olhando para o caixão. O caixão era o principal ali, estava indo para o cemitério. Mas quando Jesus chegou, ele olhou para a mãe do menino e disse: não chores. E quando o caixão ia passando, Jesus tocou assim, no esquife. Quando tocou, pararam na hora. Ei, para aqui, meu filho, porque eu estou olhando para essa mulher, e agora eu olho para esse corpo, e eu digo: jovem, levanta-te. E o jovem levantou, sentou, foi ressuscitado. Por quê? Porque Jesus olhou para aquela família. Jesus está olhando para a tua vida hoje, nesta manhã, para fazer um milagre acontecer. Ouça a palavra do Senhor nesta manhã: siga-me.
tem que ter coragem, presbítero Stassi, para deixar tudo e seguir a Jesus. Mas eu nasci numa lei, eu não posso ser daquela lei. Não, Jesus é quem está chamando, não é homem. Segue-me. Eu quero fazer uma história nova na sua vida. E a Bíblia diz que Mateus não pensou duas vezes. Mateus, a Bíblia diz que Levi, ele não pensou duas vezes. Levi, ele não questionou de maneira nenhuma. Ele levantou-se, deixou tudo, deixou o passado, para viver um novo com Jesus Cristo. Viva um novo com Jesus Cristo hoje, nesta manhã. Deus quer fazer grandes coisas. Levi entregou-se totalmente para Jesus. De publicano foi transformado a discípulo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, irmãos, concluir esta palavra nesta manhã e dizer para você nesta manhã que todos nós podemos experimentar a grandeza dessa transformação, a grandeza dessa mudança, mas é necessário que nós entregamos a Jesus Cristo sem reserva, com convicção, com certeza no nosso coração, porque o chamado de Jesus é um chamado para fazer história, é um chamado para mudar a nossa vida. Entenda que Jesus vê você o que ninguém vê. Jesus vê em você o que ninguém está vendo, o que o teu marido não está vendo, que a tua esposa não está vendo, teu pai não está vendo. Jesus está vendo um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que quando der o passo, Deus vai fazer história na sua vida. Coloca aí na live que você quer aceitar Jesus como Senhor, que você quer entregar a Ele esse chamado. Aceite o convite para seguir com Jesus Cristo, para andar com Ele, para viver com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tome uma decisão imediata. Tome uma decisão sem perguntar para o pai, para a mãe, para o senhor. Não, a decisão é pessoal. É agora que Jesus está dizendo: segue-me. Eu estou olhando, estou vendo a tua aflição, estou vendo a tua luta, estou vendo a tua adversidade, mas eu te digo: levanta-te, me segue nesta manhã. Eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. Irmãos, a vida de Levi foi tão transformada que um dos coletores da coletoria, chamado Zaqueu, queria saber quem era esse Jesus Cristo, que deu uma palavra só e mudou a vida de Levi para sempre. Olha que coisa linda. Jesus, quando ele entra, ele muda a vida para sempre, irmãos. É uma transformação, porque a palavra do Senhor, ela é poder, ela é vida sobre as nossas vidas. E se nós fôssemos falar sobre o olhar de Jesus, aquele homem chamado Zaqueu, ele queria conhecer quem era Jesus, mas era de pequena estatura, e ele subiu uma figueira brava. Ele sabia que Jesus ia passar naquele lugar, mas quando olhou, Jesus parecia com os discípulos. Jesus era simples. Jesus não se aparecia no meio dos outros, não. Ele estava junto lá, simples. E Zaqueu estava lá olhando a multidão passando. Ele: e agora? Quem é Jesus aí? Mas eu disse o quê? Aquele Jesus que viu o publicano Levi foi o Jesus que parou a multidão na hora, levantou os olhos para aquela árvore chamada figueira brava. Ele disse: Zaqueu, eu te conheço pelo nome. Tu és desvalorizado, tu não tem valor, mas tu és filho de Abraão. Desce da figueira, porque hoje me convém entrar dentro da tua casa, fazer mudança na tua história. Levi abriu o coração, deixou tudo, e eu quero que você abra a tua casa, que eu quero entrar dentro da tua casa para fazer milagre acontecer. E a Bíblia diz que Zaqueu ficou transtornado lá em cima. Como é que esse homem me viu? Como é que esse homem me conhece? Nada foge aos olhos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele recebeu uma palavra: desce depressa, que me convém ir da tua casa. E quando ele entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu recebeu o poder da palavra da vida dele. Ele disse: olha, Senhor, a partir de hoje, se eu por acaso
acaso defraudei alguém, se por acaso eu roubei alguém, se por acaso eu tratei alguém mal, a partir de hoje eu vou dar quadruplicamente aquilo que eu tinha tirado. 4 vezes eu restituo a qualquer um que eu fiz mal, porque hoje chegou salvação na minha vida. Hoje um Jesus olhou para mim com um coração de amor, de graça e de misericórdia. Meu amigo, abra o teu coração nesta manhã. Você que está aí no carro, no quarto, você que está aí derramando lágrimas por alguma diversidade da tua vida, Jesus está olhando para você agora, está dizendo: segue-me, anda comigo. Qual é a tua decisão hoje nesta manhã? Qual é a sua decisão hoje nesta manhã? Repito a palavra que eu falei: não se sinta vitimado, não se ache uma vítima aqui na terra, porque Jesus, ele contempla todos os moradores da terra, um por um. A Bíblia diz que ele conhece as estrelas do céu pelo nome. Quantas estrelas não tem, irmão? Creio que é maior do que os outros bilhões de pessoas da terra. São bilhões e trilhões de estrelas. Ele conhece uma por uma. Imagina a sua vida hoje, nesta manhã. Coloca aí na live, os irmãos estão aqui. Coloca aqui: eu aceito, eu reconheço Jesus na minha vida. Ouça essa palavra: segue-me. Deixa eu mudar sua história. A Bíblia diz que Mateus recebeu a oportunidade. Mateus poderia naquele momento dizer: não, eu estou melhor aqui. Mas quando a palavra entrou no seu coração, quando ele olhou e viu que alguém estava olhando para ele, era desprezado, ele disse: não, a partir de hoje eu quero trilhar os meus caminhos contigo, Jesus. Os meus caminhos agora é os teus caminhos, a minha vida agora é a tua vida, o meu andar agora é o teu andar, Jesus Cristo. Eu quero viver uma nova história, quero viver uma nova vida. E Deus mudou a vida de Mateus com uma maneira tremenda e poderosa. Levi teve uma vida transformada, impactada, porque Jesus olhou para a vida dele. E você também pode hoje, nesta manhã, ter uma vida transformada, impactada, porque Jesus está olhando para a sua vida. Qual é a tua decisão hoje? Qual é a tua decisão hoje, nesta manhã? Não dá tempo para perguntar para ninguém. A sua resposta é agora: segue-me. O que é que você vai dizer hoje, nesta manhã? É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Jesus te vê como ninguém vê você na terra. Jesus te chama porque você tem um potencial. Ele sabe, se você abrir o teu coração, Ele vai fazer coisas grandes através da sua vida, no meio da sua casa, no meio da sua família, lá no seu trabalho. Deus vai fazer coisas grandes acontecerem na sua vida, e eu não duvido, porque o Jesus que visitou a vida desse jovem senhor Starsky é o Jesus que visitou a minha vida, visitou a vida dos cantores que estão aqui, porque sabe que onde Jesus entra, as coisas novas acontecerão. Coloca aí: eu aceito, aí na live, que nós vamos orar pela sua vida. Quero pedir àqueles que estão comigo para se colocar em pé neste momento. Eu quero fazer uma oração por cada família, por cada lar hoje, neste dia. Eu quero dizer que Jesus está olhando para você, meu irmão. Jesus já te chamou há muito tempo para fazer a obra. Ele nunca vai desamparar a sua vida. O Jesus que olhou aquele publicano chamado Mateus, coisa linda, como Lucas disse, ele olhou o publicano, ele olhou aquele que era rejeitado, que chamava-se Levi. Levi estava lá atrás, Levi estava escondido, Levi não tinha nem mais valor, era somente publicano, era conhecido como publicano, como cobrador, era odiado, mas Jesus transformou, tirou o nome publicano e colocou Levi: segue-me. E a Bíblia diz que ele teve uma vida transformada, e Jesus pode fazer isso, irmão, na tua vida. Então, se ele olhou um pecador que não tinha valor, olhou com amor, com perdão, com misericórdia, imagine você que já serve a ele. Essa tempestade vai passar, esta camachanda e comodecar, essa luta vai passar, porque você está no caminho dele, você está andando com ele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas
mas você não vai ser atingido. Não tem nada que vai atrapalhar. Ele lê um versículo da palavra do Senhor hoje aqui, em Mateus capítulo 9, versículo 1, dizendo que Jesus entrou no barco, Jesus passou do outro lado e chegou na cidade. Onde Jesus entra, a presença dele muda. Quando Jesus passou para o outro lado, quer dizer que Jesus estava dando direção. Quem dá direção da vitória é ele. E quando ele chegou na sua cidade, era um lugar onde ele ia fazer os seus projetos, onde ele ia fazer o seu milagre. Foi lido hoje nesta manhã em Mateus 9:1, dizendo: e Jesus entrou no barco. Deixa ele entrar no barco da tua vida, deixa ele mudar a tua história, deixa ele dirigir a tua vida e levar para a sua cidade, porque vai ter milagre na tua cidade, vai ter milagre aonde você chegar. Soberano e eterno, ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vai de encontro a essa família, vai de encontro a essa casa. Esse que ainda não te serve, Senhor, que tome uma posição imediata, assim como Levi tomou. Eu peço a ti pela tua serva, pelo teu filho, ó Pai, porque a tua presença já está dentro dessa vida, a tua presença já está dentro dessa história. Eu peço a ti, meu Pai, dirige esta vida, mostra para ela que a direção está na tua mão, o leme está na tua mão, e ninguém pode desviar. Quando o Senhor está guiando o barco, quando o Senhor está guiando a nossa vida, e esse barco vai chegar no lugar desejado, e vai ter milagre dentro dessa casa. Contempla agora nesta manhã esta vida. Contempla agora nesta manhã esta vida, Senhor. Entra com amor, entra com graça e entra com misericórdia. É assim que eu te peço. Abençoa esta nação, Senhor. Abençoa cada estado, cada morador, meu Pai, desta nação, e que o teu nome venha a ser glorificado. O que a tua causa, os teus projetos venham a ser glorificados na vida desta nação, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Todos dizem amém. Quero agradecer, irmãos, esse convite honrado, nosso pastor, os demais que fazem um programa Louvor e Palavra. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E não esqueça, Jesus viu, a Bíblia mostra que além dele ver, irmãos, ele chamou para fazer mudança, e a decisão é nossa. Ele faz aquilo, quando nós abrimos nosso coração, o milagre dele acontece. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, palavra abençoada, que palavra tremenda. Esta palavra eu tenho certeza que mexeu contigo. Então deixa Jesus fazer o que ele quer, porque Jesus não vê como o homem vê. O olhar de Jesus é diferente. Glória a Deus. Então ele viu Levi e disse: segue-me. E nesta manhã esta palavra tem direcionamento, é para você esta palavra. Deus falou contigo nesta manhã, e eu tenho certeza que você precisa dar um passo para Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para cumprir a promessa na minha vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Para chegar até o céu, primeiro tem que reconhecer que Jesus é grande. Tem que reconhecer os seus pecados. E o teu nome